Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui à Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, situada aqui em Nova Russas, no Ceará. Boa noite, primeiramente, a todos aqui que estão presentes aqui na sede e a todos de casa que estão, através do mídia, assistindo conosco, aqueles que posteriormente, vão assistir depois no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Então, nesse primeiro momento, gostaria que nós nos concentrássemos, fizesse aquele exercício de respiração, para que a gente pudesse nos conectar com os nossos mentores, acalmasse a nossa mente, relaxasse o nosso corpo, que a gente pudesse aproveitar o máximo possível desses momentos que nós teremos juntos agora, compartilhando esses ensinamentos, falando sobre a justiça divina através da reencarnação. Que Jesus abençoe as nossas vidas agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Esteja com a palavra, seu Nazionel, pode se apresentar mais uma vez e fique muito à vontade. Obrigado, meu irmão Cláudio. Mais uma vez, obrigado aos meus irmãos participantes. É sempre um prazer e uma alegria muito grande dividir com vocês essa tela. Eu me chamo Nazionel, faço parte do Lar de Clara, na Casa de Francisco, a Geve Luz, fui diretor do Grupo Espírita Paulo Estevam por muitos anos, e hoje estou aqui nessa missão de dividir com vocês um pouquinho desse conhecimento da doutrina espírita. A reencarnação. O que seria para nós uma reencarnação? Simplesmente um ato, um dever, um processo evolutivo ou uma renovação de vida? O que para nós espíritas nos quer dizer reencarnar? Voltando aos tempos, a gente vê o seguinte, conversando e vendo uma palestra do grande Haroldo Dutra, ele colocou que nós, atualmente no século XXI, já reencarnamos pelo menos umas 300 vezes. Aí a gente vai voltar mais o tempo ainda. Se eu tive 300 reencarnações, tive 300 famílias, 300 pais, avós, tios, parentes, filhos. Vocês já pensaram o quanto representa essa, no mínimo 300 reencarnações para nós, nesse plano de prova e expiação, neste projeto evolutivo que estamos buscando para que possamos ascender ao mundo de regeneração? Será que nós somos merecedores de tantas reencarnações? O que a vida tem nos trazido no plano de hoje? O nosso grande mestre, Jesus Cristo, quando morreu na cruz, crucificado por todos nós, ele disse uma palavra muito forte, quando ele colocou: Pai, perdoai-vos, pois eles não sabem o que fazem. E 2000 anos depois, será que nós aprendemos a fazer a coisa certa? Será que realmente estamos num mundo de provas e expiações, buscando a regeneração? Tantas reencarnações já tivemos em nossas sequências de vida, com a bênção do Pai, pela sua benevolência, pela sua crença de que nós podemos ser melhor hoje do que fomos ontem. Veja, meus irmãos, como somos merecedores do amor do Cristo. O quanto Ele nos perdoou, nos quanto Ele nos ama, que nos dá todas essas opções de reencarnar. E dentro desse processo reencarnatório, como nós estamos nos postando? Como os pais, como os filhos, como os maridos, como mulheres, como os parentes de alguém mais próximo, como avós, para quem for avó, avós. Como nós estamos construindo dentro desse momento atual a nossa reencarnação. A presença de Deus em nossa vida é por demais essencial. Por isso que ele nos diz:
Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Mas a verdade não está no mundo exterior. Está dentro de cada um de nós, quando buscamos nos conhecer para podermos sermos melhores do que nós achamos que poderemos ser. O processo reencarnatório, pela qual o espírito, estruturando um corpo físico, que é a nossa vestimenta, retorna periodicamente ao politeísmo material. Quer dizer, no mínimo 300 vezes nós já trocamos de corpo. Que tipo de corpo eu já tive? Que tipo de corpo eu estou tendo? O que eu estou fazendo com essa minha veste que o Cristo me proporcionou? Esse processo tem como objetivo, ao proporcionar vivências de conhecimento, auxiliar o espírito na reencarnação. Então, cada corpo desse, ele traz uma mensagem do Cristo para nós. Ele quer nos dizer alguma coisa nessa reencarnação. Ele quer que nós recuperemos algum fator a mais para a matéria. A reencarnação obedece a um princípio de identidade e de frequência. Ou seja, o espírito reencarnante, em um determinado continente, ou em determinado país, em determinada região desse país, determinada localização, depende das culturas de cada região, os costumes, valores, tradições. Tudo isso o Cristo nos dá como benevolência. Hoje nós estamos no Brasil, nós estamos no Ceará, nós estamos buscando nessa região do Brasil o nosso processo evolutivo. Ser melhor, aprender a amar. Porque naquele momento em que o Cristo foi crucificado, o maior de todos os ensinamentos era amar o próximo como a ti mesmo. E ele estava lá para nos dar toda aquela centelha de amor, entregando a sua própria vida, derramando o seu próprio sangue, para que nós possamos passar por esse mesmo período evolutivo. O espírito realiza a reencarnação consciente, inclusive trazendo o seu próprio plano geral para a existência material que está iniciando. Então, veja só, nessas menos de 300 vidas reencarnadas, todos nós planejamos esse momento. Nós passamos por um processo evolutivo como espírita para que possamos estar hoje aqui no século XXI. Como nós não temos a consciência de qual foi o plano que foi traçado, porque nós temos o véu do esquecimento, na verdade, qual seria a luz que vai nos levar a esse projeto de reencarnatório? Nada mais do que o amor. Como não amar o próximo como a si mesmo? Então, dentro da atualidade que o Cristo continua nos pedindo, depois de tantas reencarnações, que tem gente que já vê há mais de 500 encarnações, mas não aprendeu a semente do amor. E é isso que ele nos pede com frequência. A sintonia do amor como uma forma de evolução. E esse processo reencarnatório nosso nos proporciona isso. Amar-se, amar o próximo, amar a Deus, reformas. O Cristo nos convida a todo esse processo para que possamos sair desse plano de prova e expiação e chegarmos ao novo plano, que seria processo evolutivo. No entanto, se não tiver suficientemente equilibrado ou consciente, será orientado no planejamento de sua passagem pela matéria. Isso Cristo é tão Pai, tão maravilhoso, que ele não nos deixa só em momento nenhum, Deus. Mesmo em todas as deficiências que nós trazemos em nossas reencarnações, ele sempre vai estar com alguém para nos auxiliar. Sempre haverá um irmão, um anjo guardião, os nossos protetores, os nossos guias, que estarão conosco, tentando nos ajudar a fazer de uma forma mais consciente essa passagem.
vai estar nos orientando através das suas sintonias. Agora, quantas vezes nós estamos preparados para receber essa sintonia, essas palavras através da mente, através do coração? Quantas vezes nós paramos para refletir as palavras que muitas vezes jogamos em momentos em que estamos em desequilíbrio? Por isso que Emmanuel disse para Chico: Chico, quando tiver que falar alguma coisa que vai machucar o próximo, coloque água na boca e permaneça até que aquela vontade passe. Mas nós nos esquecemos deste grande exemplo que o Chico nos deu, que Emmanuel passou para ele. Nós precisamos aprender, meus irmãos, nesse processo reencarnatório, a nos conhecer, a procurarmos sermos pessoas com ligações diretas aos mandamentos do Pai. Ninguém consegue evoluir se não sairmos dessa sintonia de inveja, de ódio, de rancor, de zanga. Como eu posso pular desse processo reencarnatório constante, que não é uma renovação, não é um merecimento, mas é o amor do Pai com todos nós, porque Ele quer que nós estejamos todos com Ele. Ele quer que nós caminhemos junto com as suas palavras para que chegarmos ao Pai. Ele não falou para que todos nós tivéssemos consciência. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. E Ele está nos dando mais encarnações. Melhorou, mas tem que melhorar mais. Não, piorou. Vamos recomeçar. E aí, aonde está essa centelha do amor divino em nós? Aonde nós estamos praticando essa centelha no nosso processo reencarnatório? Todavia, o reencarnado, o espírito, inicia o processo de existência corporal pelo próprio sistema material, quer dizer, a escolha do corpo. Para vocês verem que até nisso é importante no princípio do seu projeto reencarnatório. Qual corpo eu vou vir? De que forma eu vou estar? Quais são os atributos que esse corpo vai desenvolver nesse processo reencarnatório? Não é? É um processo aberto, pois a trajetória pessoal do encarnado segue o exercício do seu livre-arbítrio. Você vê a importância que o Cristo dá a todos nós no processo evolutivo, quando ele nos libera e não intervém no nosso livre-arbítrio. Por quê? Porque é aí que nós estamos fazendo as nossas provas e expiações no mundo reencarnado. Aí é que você é chamado para provar que você está apto a evoluir. E ele deixa que a gente use o nosso livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, como eu estou praticando na atualidade? Dentro das minhas dores, dos meus sofrimentos, dentro da minha família, na minha conjectura estrutural profissional, na minha estrutura familiar, de que forma esse livre-arbítrio tem sido de exemplo para a minha família, para aqueles que vão seguir o caminho que eu gostaria que eles seguissem. Qual é o meu exemplo reencarnatório aos meus descendentes? Portanto, não há de se falar em destino, em caminhos previamente traçados. O livre-arbítrio, meu irmão, embora haja um planejamento, ele nos dá o direito e a sabedoria suprema para que nós possamos escolher qual o melhor trajeto, qual o melhor aprendizado. De que forma eu estou usando esse livre-arbítrio para consolidar o meu processo evolutivo. Sem nunca esquecermos que nós estamos num plano de prova e expiações. Como eu costumo dizer, a prova está sempre na sua visão maior. E a expiação está no caminhar desses processos, de como eu estou me comportando, de como eu estou escolhendo.
para mim, qual seria a melhor opção? O Espiritismo nos convida, nesse processo reencarnatório, vivenciá-lo de uma forma mais segura, através da reforma íntima. Por que ele nos convida a fazer essa reforma íntima? Porque em todo o processo reencarnatório nós precisamos primeiro conhecer a nossa base estrutural interior. O que eu estou bebendo com a boca, o que eu estou visualizando com os meus olhos e estou introduzindo dentro desta matéria, que é a parte principal do meu processo reencarnatório. Como esse coraçãozinho que palpita aqui dentro desta matéria está vendo todo esse meu comportamento. Como ele está suportando essas dores de aprovações que nós temos nesse caminho, nesse processo evolutivo. Sem nos esquecer que nós não somos donos de nada. Nem dos olhos, nem da boca, nem dos ouvidos, nem da matéria que compõe esse espírito. Todos esses vestimentos que nós temos, Deus Pai Todo-Poderoso nos emprestou para esse novo processo reencarnatório. Mas será que eu estou cuidando dele como eu deveria? Será que eu estou fazendo dele a melhor forma de eu evoluir? O espírito encarnado fundamenta-se em seu exercício, a bagagem de conhecimento e a experiência adquirida ao longo de toda a sua história, seja reencarnado ou seja desencarnado. Quer dizer, nada do que passou e do que estamos vivenciando é descartado. Quando as dores aparecem nessa atual reencarnação, em vez de a gente replicá-los de forma assídua, por que a gente não para e reflete? Será que isso não é uma prova? Será que em outras encarnações, quando essa prova chegou para mim, eu consegui vencê-la? Essas dores que me provocam esse sofrimento hoje, poderiam ter sido no passado, poderiam ter me ajudado. Se eu conseguir passar lá, será que eu vou vencê-la agora novamente? Eu vou atestar que eu consegui esse processo evolutivo. As nossas histórias, meus irmãos, elas se confundem indo e voltando, encarnação e reencarnação. Encarnação, reencarnação. Todas serão sempre conjuntas no nosso processo. Passar a exercitar a sua capacidade é constatar e desenvolver a sua potencialidade. Enfim, passa a construir o seu momento presente e seu momento futuro. Quando refletimos sobre essas dores, nós também estamos nos reconstruindo. E reconstruindo, nós estamos pensando no futuro, que é o futuro que todos nós desejamos. Vencer as nossas deficiências. Evoluir para um novo processo evolutivo. Então, essas experiências anteriores, de vidas anteriores, servem também, nessa encarnação, como propulsoras de nosso crescimento. Ah, mas eu já passei por essa situação, talvez em vida passada. Por que se repetiu? Porque será que eu passei da forma coerente? Será que eu consegui realmente vencê-la da forma que deveria vencê-la? No exercício do livre-arbítrio, o espírito encarnado vai construindo o seu equilíbrio ou seu desequilíbrio de acordo com a matéria pela qual enfrenta as situações e a vida. Veja bem essa passagem. Mundo de prova e expiações, meus irmãos. É o que nós estamos vivenciando nessa reencarnação. É isso que nós temos que vencer. As nossas deficiências de vidas passadas, que hoje se apresentam em nossa vida novamente.
E nós temos que entender que tudo isso só passará quando nós encontrarmos, primeiramente, nosso ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio, ele está estendido exatamente no equilíbrio entre a mente e o coração. Costumo, às vezes, dizer que os olhos é um perigo, é um radar. Quando os olhos batem em qualquer situação, ou qualquer ser, ou qualquer pessoa que a gente tenha, qualquer tipo de discordância, o julgar. O julgar. Por quê? Se fosse eu, não faria assim, eu faria assado. Eu faria de uma razão e de uma maneira totalmente diferente do que fulano. Mas nós não estamos aqui nesta encarnação, meus irmãos, para julgar. Nem a si próprio. Nós estamos aqui para buscar o nosso processo evolutivo. Buscar aquilo que nos falta para chegarmos ao nosso destino final. A evolução não está necessariamente vinculada ao tempo de vida material, mas à intenção com que ela é vivida. Desculpa, a intensidade. Isso é importante, porque nós não sabemos quanto tempo nós vamos estar neste plano. Então, Deus nos dá o milagre da vida todos os dias, quando acordamos e recebemos dele o presente de estarmos juntos novamente. Não é verdade? Quando ele nos dá a luz do dia, a página em branca para que possamos refazer a nossa história no dia de hoje. Que a gente possa escrever no livro da vida. O dia de hoje, 12/2/2025. O que eu escrevi durante esse dia de hoje? Eu agradeci a Deus a oportunidade de meus olhos estarem funcionando, meus ouvidos estarem ouvindo, a minha boca poder pronunciar as palavras através dos meus pensamentos e as minhas razões, meu corpo absorver tudo isso de uma forma mais coerente ou não? Será que eu falhei ou será que eu acertei? Não nos cabe julgar. Cabe sim refletirmos ao final do dia para que possamos ser melhor amanhã do que fomos hoje. A quantidade de experiência ou de aproveitamento que é feito delas é fundamental para o crescimento do espírito. Não importa se as existências estão sendo vivenciadas na matéria ou no espírito. Isso quer dizer, meus irmãos, que a gente precisa vivenciar nos dois sentidos, quando encarnado e quando desencarnados. Voltando à história, como diz André Luiz, que quando desencarnou, chegando lá no plano espiritual, queria exercer a sua profissão de médico, queria ver a sua mãe, queria encontrar o seu pai, mas as suas vivências anteriores não lhe proporcionou isso. Ele teve que passar pelo novo processo espiritual de recuperação do seu perispírito, de regeneração espiritual, de evolução espiritual, para poder ter acesso à pessoa mais importante do nosso Cristo, que é a mãe. Todos nós, ao desencarnarmos, a primeira pessoa que procuramos, quem é? Assim como fez também o nosso amigo e ilustre André Luiz. Após o encontro com sua mãe, ele se preparou para uma nova fase, onde o pai dele se encontrava, que eles não teriam ainda acesso liberado. Então, quer dizer, o tempo é muito importante junto do nosso livre-arbítrio, porque eles andam paralelamente. Qual o tempo que eu vou ter para usar meu livre-arbítrio de forma coerente, de forma certa? Então, nós temos que orar e vigiar. Orar para que sejamos equilibrados, sensatos. Vigiar os nossos pensamentos para que não julguemos
para que não passamos dos limites que o Cristo nos ensinou. É de se ressaltar que entre uma encarnação e outra, o espírito continua trabalhando, continua aprendendo, continua evoluindo, de modo que ele não reencarna no mesmo estágio em que desencarnou. Então, nós já sabemos que, mesmo estando encarnado no plano de provas e expiações, após deixarmos esse plano, deixarmos este corpo, esta matéria, vamos ter que fazer igual a André Luiz, nos trabalharmos espiritualmente para nos corrigir, para nos fortalecer no processo evolutivo, para que possamos planejar essa reencarnação, que ela só virá acontecer quando espiritualmente nós também estivermos conscientes de que devemos fazer, de como devemos proceder, de que forma ela deve ser. Então é importante que cada um da gente tenha essa consciência. Quem está trabalhando pela seara do Cristo, trabalha encarnado e desencarnado, dentro do seu livre-arbítrio e da sua proporção evolutiva. A necessidade que nós temos de continuar caminhando. A doutrina espírita atualmente, com a hipótese de que o processo reencarnatório envolve os conceitos de missão, provação, expiação e karma. Eu agora vou dar uma entradinha nesse conceito da doutrina espírita, né? Que vale ressaltar que, no entendimento atual da doutrina, o processo reencarnatório apresenta facetas desses 4 conceitos, mas que algumas reencarnações podem apresentar o predomínio de alguma dessas características. Elas não são consequências de uma interferência ou controle externo ao espírito reencarnado. Destaca, portanto, qualquer ideia de castigo, punição ou recompensa. Eles são decorrentes da lei de causa e efeito e das condições de equilíbrio e harmonia do espírito. Veja só, meus irmãos. Tudo é importante dentro da matéria e na conexão espiritual. Ele diz aqui, ele não interfere no controle externo do espírito. Mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês para o uso do livre-arbítrio. E muitas vezes, nós até julgamos através desse livre-arbítrio as pessoas. Fulano está passando por isso, é castigo. Fulano está sofrendo por isso, é castigo. Ah, fulano é assim, é porque é desequilibrado. Não é punição, nós não sabemos as razões pela qual aquele espírito está passando. Pode ser uma prova que ele tenha feito no seu plano reencarnatório, e nós, que talvez já tenhamos passado por ele, ou talvez numa encarnação posterior, venhamos a fazer esse mesmo teste, não gostaríamos que fosse julgado. Não usemos nosso livre-arbítrio de uma forma intolerante. Olha o que o Cristo disse. Pai, perdoai-vos, pois eles não sabem o que fazem. E muitas vezes nós usamos a nossa prepotência, o nosso orgulho, a nossa vaidade, para usar o nosso livre-arbítrio de uma forma que seja interesse material. Desejar ao outro aquilo que nós não queremos que nos desejasse. Por isso há necessidade muito grande de a gente vigiar, de a gente pensar. Quando vemos nossos irmãos em momentos difíceis. Hoje, o que mais se vê dentro da humanidade hoje é o suicídio, a depressão. Por que será que tantas pessoas estão suicidando nesse processo reencarnatório, se nós estamos vivendo um processo evolutivo? Se nós necessitamos desse processo, se nós necessitamos dessas provas e expiações para que possamos fazer o nosso progresso. Por que tanto suicídio, meus irmãos? O que falta a esses irmãos para que cometam tantos suicídios?
O mundo está mudando, o mundo está se transformando, nós estamos vendo muitas situações, entendeu? Aonde as pessoas não têm a chamada paciência. A paciência para olhar o outro, a paciência no julgar o outro, a paciência para estender a mão ao outro, a paciência de olhar que nós somos todos irmãos, que não existe diferença entre nós. O mundo é um só. A família de Cristo é uma só. Independente de tudo ou qualquer situação que você venha a sentir, a passar, mas o amor é maior do que todo o sofrimento. A fé é nosso escudo, mas fé sem ação, sem movimentação, ela é morta. A gente sabe que ela existe, mas ela não é praticada. Há uma necessidade muito grande que a gente pratique a fé através das ações, do acolhimento, do amor ao próximo, de usar o nosso livre-arbítrio nos momentos em que a gente, às vezes, diz: eu não quero nem saber. Olhe com os olhos do coração as dores dos teus irmãos, porque, quem sabe, um dia será você que estará naquele mesmo lugar. Não esqueçamos que ainda estamos vivenciando um mundo de provas e expiações. Uns mais e outros menos. Uns mais avançados, outros menos avançados. A missão é uma situação na qual o espírito reencarnante aplica conhecimento internacionalizado a favor de uma pessoa ou de um grupo de sua convivência. Por isso que o Cristo nos convida a reencarnar nas famílias. Porque a nossa missão maior, meus irmãos, começa na própria família. Os núcleos familiares que o Cristo criou foi para que nós possamos fazer de uma forma mais coerente, mais segura, o nosso processo evolutivo. E estar dentro de uma família requer muita responsabilidade, muito perdão, muito amor. E isso se chama reforma íntima. É não usar o nosso livre-arbítrio para julgar o meu próprio filho, minha própria esposa, meu próprio irmão, meu próprio pai, minha própria mãe. Família é união. É capacidade de se recompor. É capacidade de buscar a evolução. E o Cristo deu todos esses exemplos. Amai o próximo como a ti mesmo. Então, meus irmãos, nós temos que aprender a nos amar para que possamos fazer essa cachoeira de abundância dentro da própria família. Como diz o grande Francisco de Assis, é dando que se recebe. É plantando que se colhe. Lei de causa e efeito. Eu só recebo aquilo que eu dou. Eu só consigo ter evolução se eu dou o melhor de mim. Provocação é uma situação na qual o conhecimento em processo de acomodação e internacionalização deve ser vivenciada. É a situação na qual o espírito é desafiado ao limite do seu conhecimento. Você vê que as dores que nós sentimos nos nossos processos reencarnatórios são grandes, são difíceis, são desafiantes, mas a resiliência nos ajuda a vencê-la. Muitos de nós hoje vai dizer: isso para mim não diz respeito a mim, eu já não sou assim, não sou assado. Mas não olhe só para você. Olhe para o próximo. Muitas vezes, nós somos o guarda-chuva de alguém que está precisando que você estenda seu conhecimento, a sua fé, o seu amor, a sua cumplicidade nesse processo evolutivo. Por isso que nós viemos numa família.
Nós viemos para vencer. Nós viemos para buscar um processo evolutivo de mão dada. É uma corrente única. Por isso a gente tem que vivenciá-la de uma forma bastante coerente. Buscar esse processo evolutivo nas reencarnações é um conhecimento do amor maior. A expiação não se refere à aplicação de conhecimento, mas sim a uma consequência de um conhecimento aplicado, que provocou consequências difíceis, desagradáveis, muitas vezes dolorosas, que o seu responsável deverá enfrentar. Lei de causa e efeito, né, meus irmãos? Muitas vezes acabamos julgando ou fazendo algum ato que achamos que estamos ajudando, estamos prejudicando. E às vezes prejudicamos uma pessoa querendo retribuir um ato que não foi agradável a nós. Então, como nós vamos expiar esse nosso processo evolutivo se nós não conseguimos parar para refletir os atos que nos aconteceram? Então, é como Jesus falou, não fazei ao próximo aquilo que não quer que te faça. Mas todos os dias nós seremos testados de alguma forma diferente, até que isso realmente seja uma rotina dentro da sua vida. Como disse o nosso Cristo, volta a repetir. Perdoai, perdoai, quantas vezes seja necessário. Estendei a tua mão, estendei teu coração ao próximo, para que tu possas também ser perdoado, para que tu possas também fazer parte do processo evolutivo do teu irmão, da tua família e todos aqueles que estão no nosso conjunto de vida. Karma ainda é um conceito útil dentro da concepção da doutrina, desde que esteja atento ao seu significado. Diversos do que de outras doutrinas, para o Espiritismo, karma caracteriza a situação na qual o espírito está enfrentando, as consequências de seus atos que lhe provocaram um desequilíbrio muito intenso, tanto em qualidade como em quantidade, e que, pela sua intensidade, o espírito levará toda uma encarnação ou mais de uma para recuperar o seu desequilíbrio. É importante que a gente tenha consciência, meus irmãos, dos atos que viemos comentando. Esse que vos fala hoje, com 61 anos de idade, muitas vezes me paro pensando por que, às vezes, uma situação adversa na vida, se eu procuro construir ao invés de destruir. Mas eu tenho que voltar todos anos atrás, se possível, da minha existência, desde a infância, a pré-adolescência, a adolescência, a juventude e a maturidade, para me entender o que me levou a momentos de desequilíbrio. Aonde o Cristo, naqueles momentos, estava na minha vida? De que forma eu o acolhi? De que forma eu trouxe o irmão com o Cristo para a minha vida? Como eu coloquei o Cristo no patamar da minha família? Quais foram os meus exemplos? Julgar, jogar pedra, porque achei que essa era a melhor solução? Então, nós temos que refletir sempre nesse propósito maior de ver o que é realmente o karma na nossa vida. O que é esse sofrimento? São consequências das minhas ações, das minhas atitudes, dos meus pensamentos, das minhas palavras? O que eu fiz para ser karma? As dores? Será que todo esse processo que eu caracterizo como karma
dentro de um projeto e de um plano de prova e expiações, não são exatamente os processos que eu tenho que vivenciar para superar, para vencer essa etapa? Onde está a minha humildade, a minha resiliência? Como eu vou vencer tudo isso de uma forma coerente, com humildade? Hoje o mundo está numa fase de transformação aonde a criatura quer ser o criador, ignora o criador para sê-lo. Quantas vezes nós não agimos assim dentro de nossa casa, dentro dos nossos trabalhos, com os nossos colaboradores, com os nossos filhos, às vezes hoje com os nossos pais, que estão em idade já avançada? Quais são os meus valores internos para que eu possa superar as feridas desta caminhada? Caminhada essa que o Cristo fez, a caminho do Calvário. E nós não estamos fazendo a caminhada do Cristo. Nós não estamos seguindo por Calvário. Muito pelo contrário, ele está abrindo as portas do paraíso para que nós possamos nos reconhecer e possamos nos transformar em seres melhores. Senhor, não consegui vencer o meu plano reencarnatório neste plano atual. E ele, tenho certeza, como pai, com o amor que ele tem, ele vai dizer, vamos planejar uma nova reencarnação. As provas a serem vencidas serão essas. Mas seria muito confortável para mim saber qual seriam essas provas se não houvesse o véu do esquecimento, porque eu tiraria 10 em todas elas. Mas em compensação, e as outras? Seria 0 em todas as outras. Ele nos dá o véu do esquecimento, mas nos dá o livre-arbítrio, nos dá o conhecimento, nos dá o amor, nos mostra qual é a melhor porta para se escolher. Cada momento tem uma porta que você vai escolher, tem um caminho para seguir. E qual será esse caminho que eu vou seguir, meus irmãos? Ainda dá tempo. Não acabou o nosso tempo no planeta. Se há desculpas a serem pedidas nessa reencarnação, que a façamos. Tenhamos humildade de reconhecer que não somos deuses. Somos filhos dele. E como filho, teremos que dar exemplo como pai, como Cristo nos deu. A pessoa em desequilíbrio está sempre em recuperação, tanto pela sua reação própria, como pela ajuda de outras pessoas. Nós precisamos ajudar os nossos irmãos a curar, a aliviar, consolar, o conhecimento, a lei moral que a doutrina espírita nos ensina. Aonde estão essas leis na nossa prática do dia a dia? Será que nós estamos conseguindo, primeiro, dentro de mim, consolidar essas leis, para que eu possa dar exemplos aos que estão ao meu redor, aos que estão nos vendo? Como é que eu estou fazendo com os ensinamentos que o Cristo nos deu? Nasionel, você já vai com mais de 300 reencarnações. Você não aprendeu ainda? Não. Eu ainda não aprendi. Tanto não aprendi que continuo vindo para um mundo de provas e expiações. Mas espere, a cada reencarnação, se eu tiver vivido nas 300, 400, 500, 1000, que pelo menos eu aprenda um pouco mais. Nem que seja lento, mas que eu consiga caminhar nesse plano reencarnatório de forma evolutiva, nos transformando para melhor. Que eu possa ajudar a amar o próximo como eu me amo. Mas eu tenho que aprender a me amar muito mais do que eu me amo.
Porque a fonte só jorra aquilo que ela está cheia. E como é que eu estou cheio? Como é que está a minha mente? Está o meu coração com relação ao amor próprio? Ele está compatível com a necessidade que eu tenho para o meu próprio consumo? Ele está compatível com o meu processo evolutivo? Todos são reflexões que nós temos que fazer, meus irmãos, ainda reencarnados, para que possamos realmente vencer esse mundo de provas e expiações. Que nós possamos passar para um mundo de regeneração de uma forma mais tranquila. Que a nossa nota seja de aprovação. Em resumo, meus irmãos, reencarnação não serve para explicar tragédia e desgraças. Nós não estamos aqui para julgar nada. Nós estamos aqui para ajudar, a amar, a buscar, a resgatar aquelas pessoas que estão precisando da gente. A reencarnação nos dá essa oportunidade de a gente trazer os nossos desafetos, as nossas desavenças para uma nova fase de vida. Então, não estamos aqui para julgar ninguém. Não serve para esconder a ignorância, não serve como desculpa ao imobilismo. A lei de causa e efeito, a ação, nós precisamos ter mais ação. Ao invés de julgar, ao invés de criticar, ao invés de dar as costas, que a gente tenha mais ação com os nossos irmãos. Tanto aqueles que estão nas ruas drogados, como estão nos hospitais, que estão nas penitenciárias, que estão praticando o mal. Mesmo vítima desse mal praticado por alguém, que a gente não consolide o mal, que a gente não deseje o mal. Porque nenhum Cristo julgou aquele que o traiu. O Cristo simplesmente o acolheu. Porque era uma missão. Então, todo o processo reencarnatório de cada um de nós vamos trazer lições difíceis de serem superadas pelos valores mundanos, pelos valores espirituais, pelos valores da qual nós estamos vivenciando. Mas se nós estamos com Cristo na nossa vida, nós conseguiremos vencer. Nós conseguiremos mudar esse mundo. Porque a gente quer ir do mundo de prova e expiação para a regeneração, mas tem que ser o amor superar as dores. Quando isso for superado, com certeza a balança irá equilibrar. E equilibrando e passando todas essas dores, esse sentimento, com certeza viramos para um mundo de regeneração. E se eu puder levar comigo todos aqueles a quem eu amo, todos aqueles a quem eu procuro dar o meu melhor, eu acredito que eu terei chegado a esse momento. E dentro do meu conhecimento, dentro da minha prática doutrinária, eu peço muito a Deus para que Ele me dê força, porque não é fácil a gente vivenciar essas dores e esse sofrimento como uma forma de não julgar. Não serve como consolo para aquelas situações que deveriam ser modificadas e não ação. Muitas vezes a gente olha para uma situação e a gente pode ajudá-la a se modificar, mas nós não acabamos não fazendo isso, fechando os olhos, né? Reencarnação é a oportunidade de aprendizado, é a oportunidade de se aplicar o que se sabe e superar as limitações através das vivências suscetivas na matéria. Reencarnação, irmãos, é a afirmação da unidade e da continuidade da vida. Nós já sabemos que a vida não acaba com a morte.
Muito pelo contrário. Ela nos traz um novo campo ao chamado progresso. Progresso esse chamado evolução. Esse programa é tudo o que nós precisamos para superar esse mundo de provas e expiações. Porque o Cristo veio exatamente para nos dar esses exemplos, que nós também somos capazes. Vós sois Rei Deus. Então, se nós somos Deus de nós mesmos, meus irmãos, aproveitamos esse momento desse plano reencarnatório para plantar o amor no próximo. Tenhamos a consciência que podemos vencer a morte através do amor. Não deixamos para uma ou outra reencarnação tudo aquilo que a gente pode praticar hoje. A vida é um convite. Então, que possamos, com as bênçãos e as graças de Deus, usar as reencarnações, os aprendizados, as dores e o sofrimento para que possamos evoluirmos ainda nesse plano de provas e expiações. Com você, Cláudio. Obrigado pela oportunidade. Ok. Finalizando mais esse momento de reflexões, vamos agora todos nos concentrarmos para a gente poder